Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, vamos começar então, hoje dia 26 de novembro de 2020, nós vamos, eu estou preparando a aula para vocês aqui da cultura do feijoeiro, tá? Qual que é a importância do feijoeiro para nós, né? Brasil, tá? O feijão é uma das leguminosas mais consumidas no Brasil, tá? O feijão, na verdade, é semeado em praticamente todos os estados brasileiros, tá? Aqui em Mato Grosso hoje figura como o terceiro maior produtor de feijão do Brasil, onde soma-se o feijão comum com o feijão calpi, tá? Aproximadamente metade da área, um pouquinho mais, aí pode colocar uns 60% de feijão comum, que é semeado no Mato Grosso, e 40% do feijão calpi. E boa parte dessa produção toda na safrinha, então, a partir de janeiro, fevereiro, que começa então o cultivo do feijão no estado do Mato Grosso. A gente não tem muito feijão de verão, tá? Bom, vamos mostrar um pouquinho aqui. Então a gente vê os maiores produtores, né, estaduais aí, né? Paraná, tá? Quase 650 mil toneladas. Tem uma boa parte na primeira safra, uma boa parte na safrinha, tá? Paraná, qual região que mais produz o feijão? Principalmente ali aquele norte do Paraná, né? Que é a região que tem bastante produção de feijão por ali. Tá? Maringá, Londrina, ok? Onde também se produz soja, ok? Tem a região que tem bastante feijão. Minas, com a região do Triângulo Mineiro e a região ali de Paracatu, né? A região ali de Unai, a região ali já indo para Brasília também é uma região bastante produtora de feijão. Depois nós temos Goiás, né, com cultivo de feijão praticamente todo o estado também. Mato Grosso, mais aqui para o norte do Mato Grosso, né, Sinop, Sorriso produz bastante feijão, principalmente o calpi tem sido bastante semeado lá naquela região, ok? Bahia, principalmente a região de Luiz Eduardo Magalhães, a região de Barreiras, tem surgido aí como bastante produtor de feijão. Depois a gente tem uma Pitoba, né? A Bahia, Piauí, Tocantins, né? Maranhão principalmente a região sul do estado que produz ali, né? Piauí também a região ali de Bom Jesus, tá? E a Bahia, como eu já falei para vocês ali, a região oeste da Bahia, ok? A gente tem vários outros estados aí com produções bem menores, né? É, por exemplo, Santa Catarina aí com em torno de 100 mil toneladas, bastante coisa também, uma produção mais, vamos dizer assim, de subsistência, né, para o próprio produtor. Rio Grande do Sul alguma coisinha, no Nordeste ainda também tem Pernambuco, na região ali da zona da mata, né, de Pernambuco também se planta um pouco de feijão. E a gente vê que uma região que tem poucos cultivos de feijão é a região norte, tá? Aonde é engraçado, né? A região norte o pessoal consome mais a macaxeira, né? A mandioca, em substituição é o feijão, tá? Mas tem surgido, principalmente nos estados do Amapá, Roraima, Acre, tem grandes planícies e são regiões interessantes para a produção de feijão. A gente pode falar também do Pará um pouco, principalmente sul do Pará ali também, tá? É, Feijão comum, ou cores, né? Que é o feijão fazelos vulgares, vamos dizer assim, tá? Aqui para Mato Grosso, a maior parte da produção. Do Paraná também, mais de metade, quase metade da produção. Bahia também, boa parte da produção. Minas, quase 100% da produção é feijão comum, tá? Lembrando que o feijão comum é um feijão para ser consumido mais aqui dentro do nosso próprio território, mas dentro do Brasil, tá? E o feijão calpi é um feijão que tem sido bastante para o Nordeste, tá? Que consome esse feijão, região Nordeste, e para fora do Brasil, Índia, Paquistão, essas regiões consomem bastante o feijão calpi, tá? Eles não consomem o feijão comum. Praticamente o feijão comum é consumido só aqui no Brasil, praticamente, tá? Aqui para o feijão primeira safra a gente vê que Mato Grosso, né, dos 300 e quase 330 mil toneladas, só 13 mil, né, então menos de 5% aí que é produzido na primeira safra. Por quê? Principalmente devido às chuvas, né? O feijão que é uma espécie bastante delicada para doenças, né? A gente vai ver aí a antracnose, a mancha angular, que são doenças sérias aí para o cultivo do feijão, tá? Então essas doenças na chuva então é bem pior, né? Principalmente a colheita muitas vezes, né?
excessiva na colheita do feijão mancha muito o grão, tá? Pode promover muita doença ali na vagem do grão, então é bem problemático para a cultura do feijoeiro, tá? Alguns estados têm mais produção, por exemplo, você vê o Paraná e boa parte da produção, né, sendo produzida na primeira safra, Minas, tá? Mas, no geral, a primeira safra acaba sendo menor mesmo devido à presença de muita chuva, ok? Então, só para mostrar para vocês aí, né? Bom, e feijão segunda safra. Mato Grosso, então, ele entra com o feijão quase que todo na segunda safra. Minas também entra com muito, Paraná, principalmente com muita safrinha no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás também com bastante coisa na segunda safra, a Bahia também, aquela região do oeste, tá? Feijão comum segunda safra. E terceira safra, tá? Minas com uma boa terceira safra, principalmente aquela região de Unai, tem muita irrigação, né? Ali próximo ao Rio São Francisco, ali, né? Da região da Codevasf lá, né? Que tem as irrigações ali no São Francisco, então tem sido bastante utilizado. Mato Grosso também com irrigação, até aqui em Sinop mesmo nós temos produtores que usam irrigação, terceira safra, tá? O que é interessante essa terceira safra, né? Menos quantidade de água, né? Água mais no momento certo. Então, menor quantidade de doença, você deixou o feijão lá, ele seca rapidinho, não tem grão manchado, né, de doença no final, então você colhe um grão com uma qualidade muito superior, tá? E não tem outros problemas que você teria aí de planta daninha, não tem muito problema porque a terceira safra você tem uma água bem mais regrada, vamos dizer assim, tá? É uma tecnologia muito maior, produz, atinge uma produtividade muito mais interessante, né, com a terceira safra. Então, Mato Grosso aqui 77 mil toneladas, né, quase aí um terço do que é produzido no Mato Grosso é na terceira safra, tá? Paraná um pouquinho menos, né, são áreas menores também, né, às vezes não tem tanta tecnologia para você ter um pivô, né. A gente sabe que a irrigação por pivô é cara, tá? Minas, como eu falei, é mais na região do Naí, que é mais uma região mais plana, né? Bahia também tem bastante aí, né? E Goiás também bastante terceira safra com o feijão, que seria uma cultura muito interessante e muito rentável aí para estar sendo produzida aí no pivô, ok? Bom, então aqui mostrando um pouquinho como é que está a produção de feijão, né? Não tem mudado muito aqui no Brasil, gira em torno de 3 milhões, 3 milhões e meio, tá? Às vezes tem quebra de safra, por exemplo, aqui a gente vê em 2015, 16, né? Que foi um ano que deu muito pouca chuva, né? Então esse feijão segunda safra quebrou muito, né? O pessoal não conseguiu muito produzir bem nessa segunda safra em 2015, 16, tá? Então foi um ano bem escasso de chuva, principalmente aqui para Mato Grosso, tá? Então gira entre 3 milhões, ele ficou oscilando entre 3 milhões e 300, 3 milhões e 500, tá? Alguma coisa nesse sentido aí a produção de feijão. Bom, os preços, né? Uma coisa interessante, né? Se vocês forem verificar, o feijão ele oscila muito o seu preço durante o ano, né? E o que acontece? Nós temos três safras, né? Então a gente tem a primeira safra que produz boa parte do feijão brasileiro, né? É o produtor menos tecnificado, mas ele aproveita as águas, tá? E essa primeira safra, a colheita vai ocorrer ali em janeiro, fevereiro, né? Até mais cedo, né? Depende da época, né? Outubro, novembro, dezembro, às vezes, final de dezembro, janeiro, tá? E essa safra vai chegar, vai ser armazenado uma parte. A gente sabe que o feijão não dá para ficar muito tempo armazenado, senão ele escurece o grão, né? Depois de 3, 4 meses ele escurece o grão dele, aí perde o valor comercial, tá? Mas então durante esse período que ele fica armazenado, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, o preço se mantém bem estável, né? Se vocês forem no mercado, vocês vão encontrar aí feijão a 3,50, 4, 4,50, feijão de preços mais baixos aí, né? Em torno de 3 e 5 reais, vamos dizer assim, tá? Depois a gente tem a safrinha, ok? A safrinha que ela vai ser colhida ali também, é, principalmente em maio, junho ali, né? Que vai ter um preço, mas o preço já ainda tá às vezes mais alto um pouquinho, né? Mas aí a gente tem aí, né, mostrando um pouquinho dessa oscilação. Às vezes junho, julho ainda tem feijão safrinha, né? Então mantém um pouco o preço. E depois a gente tem o estouro do preço, que é principalmente iniciozinho da safra, né? Agosto, setembro, né? Final de julho, agosto, setembro, que o feijão chega no mercado aí
a preços um pouco mais altos, como por exemplo, às vezes 7, 8, 9, chega até 11, 12 reais, né? Esse ano aqui que a gente teve um pouco mais aí de preço devido à pandemia, tá? Então tinha pouco produto sendo ofertado e a demanda se mantém, né? Então houve aumentos significativos de preço, tá? Entenderam? Então ele oscila bastante durante o ano e também de ano para ano, né? Então tem ano que às vezes o produtor produz mais feijão, tem ano que produz menos, vai produzir o calpi que é para exportar, vai produzir o feijão carioca que é para o mercado interno. Então tem muita essa oscilação aí. Então seria interessante se tivesse uma política agrícola, né, no governo para que ele conseguisse regular mais esse mercado, né? Para que tivesse um bom preço para o produtor, mas também um bom preço para o consumidor. Por quê, pessoal? O feijão é um produto base do brasileiro, tá? O arroz feijão, com certeza, ele impede que muitos brasileiros venham a morrer de fome, né? É um produto muito importante aqui no Brasil. Muitas vezes eu falo o seguinte, que graças ao arroz e ao feijão, que o Brasil não tem mais desnutrição. A gente era para ser um país muito mais pobre se não tivesse o arroz e o feijão. E como o feijão é um produto relativamente barato, vamos dizer assim, no mercado, né, e ele produz um volume grande, né, às vezes ali com 1 quilo você consegue consumir aí durante quase 15 dias, né, ou 10 dias, ou até mais. Então ele acaba que segura muito dessa fome do brasileiro, né? É um produto rico em proteínas, rico em energia, né, tem as fibras, então é um produto bastante completo para o consumo do brasileiro, é um produto interessante, tá? Bom, aí só mostrando para vocês, né, uma média aí, esse levantamento foi feito em 2010, já está um pouquinho mais antigo, das produções, né, primeira safra, segunda safra, terceira safra, tá? E a produção nacional, aqui já está um pouco mais atual, foi 2019 isso aqui, a média de produção, né, produtividade quilos por hectare de feijão, girando aí em torno de 1.100 até 1.200 sacos por hectare atualmente. Tá? Então a tecnologia tem entrado aí para o cultivo e tem melhorado muito, né? Eu sempre comento que há 20 anos atrás, quando eu estudei agronomia lá em Lavras, o Brasil tinha uma produtividade média de feijão em torno de 590 a 600 quilos. Tá? Nesses 20 anos a gente mais que dobrou isso aí. Tá? Então foi realmente um ganho, foi muito ganho, né, nesses 20 anos aí. E não precisou alterar tanto a área de feijão. Tá? Não alterou tanto para feijão, não alterou tanto, apesar que o Mato Grosso entrou, né? Mas o feijão ele conseguiu produzir mais dentro das áreas que ele tem. Tá? Então é um produto bastante interessante aí e que aumentou muito a sua produtividade. Então o produtor tem que sabido trabalhar mais com o feijão. Tá? Bom, o consumo de feijão no Brasil, né? Então, o feijão é um alimento básico dos brasileiros, né? A gente sabe da importância aí dessa leguminosa. Temos vários feijões, é o feijão preto, né? Aí uma feijoada, né? Muito consumido em vários estados, inclusive aqui em Mato Grosso. Alguns estados mais no final de semana que o pessoal consome a feijoada. Outros no dia a dia que consome o feijão preto, né? Então, por exemplo, zona da Mata de Minas, norte do Rio de Janeiro tem muito consumo de feijão preto, né? Na verdade, todo o Rio de Janeiro consome muito feijão preto, tá? Bom, então o consumo per capita, aqui mostrando um pouquinho essa tabela, né? Se a gente vê, primeiro, a gente verifica aí o norte, né? É o menor consumo per capita e eu já expliquei um pouquinho por quê, né? O norte, pessoal, eles têm muito costume de consumir a mandioca. Então, como costume deles, eles plantam a mandioca na beira dos rios, lá nas vazantes dos rios, né? Colhe e consome aquela mandioca, substituindo pelo feijão. Tá? Então tem muito disso aí. O Nordeste, né, que é interessante. Bastante consumo, mas característica do Nordeste. 17,8, mas muito do feijão calpi. Tá? Então o feijão calpi que é o consumido mais no Nordeste, né, que é um feijão mais rústico. Então é bastante, bem palatável, tá? E a população do Nordeste que tem mais essa preferência. E é o feijão mais consumido no mundo, né? É o que tem maior consumo no mundo todo, é o feijão calpi. Bom, o Sudeste, o maior consumidor de feijão, tá?
tem um déficit bastante grande aí, né, de produção, né, de feijão, tá? E consome principalmente, na verdade, no Sudeste tem uma miscelânea muito grande de feijões, né, que são consumidos. Por exemplo, em Minas tem regiões, como eu falei para vocês, Zona da Mata, que é a região de Juiz de Fora, por exemplo, o pessoal consome muito feijão preto e o feijão vermelho, que é um feijão característico daquela região, tá? A região do Rio de Janeiro, mais o feijão preto, tá? Mas também consome o carioca. São Paulo é mais o carioca, tá? Então tem bastante diferenças regionais. O interior de São Paulo consome muito do feijão bolinha e do feijão jalo. Tem muito isso também, tá? Mas no geral o feijão carioca é o carro-chefe, tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo, que eu estava falando aí, né? Ele é consumido em torno de 70, 80% dos brasileiros consomem feijão carioca, tá? A região sul também tem o consumo de feijão preto, tá? E o centro-oeste a gente vê muito aqui em Sinop o consumo do feijão carioca, tá? Algumas regiões aí consomem feijão preto, Cuiabá também tem consumo de feijão preto, mas a região norte do estado aqui é muito do feijão carioca, ok? Bom, consumo do Brasil, né? Uma coisa interessante, a gente tem visto aí, né? O feijão ele tem sido cada vez menos consumido pelo brasileiro. A nossa população aumenta, mas o consumo médio normalmente ele se mantém ou cai um pouquinho, tá? Então o feijão tem caído um pouquinho. O que que acontece? Ele compete muito com outros alimentos. Então, antigamente nossos pais, nossos avós consumiam muito feijão na hora do almoço e na janta, tá? Hoje não. Hoje a gente tem substituído muito o consumo do feijão por alimentos como, por exemplo, hambúrgueres, né? McDonald's, Bob's, principalmente nas grandes cidades, né? As pessoas comem só um lanche às vezes à noite, não consomem um feijão, né? Feijão com arroz fica mais para a hora do almoço. E olhem lá muitas vezes, tá? Então isso é bastante interessante aí, né? Para mostrar como que é esse consumo aí de feijão. Bom, característica então do mercado de Sinop, tá? A gente fez aqui um trabalhinho que a gente fez, alguns alunos nossos, né, de TCC, eles pegaram alguns dados, né, foram em vários mercados aqui de Sinop, tá? E coletaram dados, ok, de consumo, né, primeiro fizeram uma avaliação em termos de para perceber como é que é a população de Sinop. Então a gente verificou a faixa etária, né? Então Sinop é uma cidade predominantemente jovem, né? Com praticamente aí, quase 80% abaixo de 50 anos, tá? A maior parte entre 20 e 30 anos, né? E muitos entre 40 e 50 anos, tá? Escolaridade, a gente fez algumas entrevistas aí, tal. Faixa de renda também a gente verificou, tá? E verificou aí a questão do consumo, tá? Então a gente fez algumas perguntas, fizemos um questionário, né, para várias pessoas aí. E nesse questionário a gente colocou aí algumas coisas que a gente achou interessante, tá? Então, pessoas que consomem um feijão, que conhecem o feijão calpi, por exemplo. Aqui em Sinop, 50% das pessoas conhecem o feijão calpi, mas 49,6% nunca ouviram falar do feijão calpi. Ou até já consumiram, mas não sabiam que era calpi, a diferença entre o feijão calpi e o feijão carioca. Lembrando, pessoal, que o feijão tem muitas diferenças, né, nos seus grãos, né? Tem o calpi, tem o carioca, tá? Então tem várias diferenças, mas principalmente o calpi, que é o que tem sido muito produzido aqui na região de Sorriso, né? Pra gente verificar aqui que o pessoal se conhecia esse feijão, né? Então 50% não conheciam, tá? O consumo, ok? A gente viu aqui consumo, pessoas que consomem de 1 a 7 dias o feijão, tá? Então a gente verificou que 54% das pessoas consumiam o feijão pelo menos uma vez, 7 dias da semana, de domingo a domingo. Muito interessante esse dado aqui, né? Mostrando que tem um consumo muito vigoroso, tá? Mas a gente também percebeu que já 10% consome apenas uma vez por semana, o que é um pouco preocupante, se você parar para pensar, tá? Porque provavelmente substituiu o feijão por massas, por pães, né? Produtos que não são
tão benéficos, vamos dizer assim, para a alimentação quanto é o feijão, né? Outros, se a gente pegar aí, quase 30% consome só 3 vezes por semana, tá? Então, bem pouco aí. E mais de 50%, né? Praticamente quase 50% não consomem todos os dias, vamos dizer assim. 3% todos os dias quase. Boa parte, né, mais de 40%, 45%, vamos dizer assim, consomem o feijão só durante a semana. A gente tem muito esse estigma, né, de consumir feijão de segunda a sexta. Chega sábado, domingo, a gente quer consumir outras coisas. Mas a gente deve lembrar que o feijão é um produto muito interessante para a nossa saúde. Tá? É, aqui em questão de como que consome esse feijão, né? Porque a gente tem vários tipos de feijão. Por exemplo, a gente tem um feijão mumbo, que é o broto de feijão, né? Então pode consumir numa salada, né? Então 95,2% consome o feijão na forma de caldo, tá? Salada bem pouco, tá? Cru também bem pouco. A maior parte outros aí seria algum outro tipo aí. Eu acho que seria mais, a pessoa confundiu mais um pouco aí para a questão de saladas, tá? Bom, é, nessa época que nós fizemos essas entrevistas, a gente estava com o feijão carioca um preço não muito alto, tá? Mas as épocas que o feijão carioca está alto, né, o preço, vamos dizer assim, a gente sabe que acaba que os mercados acabam colocando mais o feijão calpi. E a gente perguntou aqui, né? Então perguntamos aí se eles substituiriam, né, o feijão carioca por outros feijões, tá? 87,2% disseram que não, tá? Apenas 13% que disseram que sim, que consumiriam o feijão do tipo calpi ou outros tipos de feijão, tá? Então foi bem interessante esse trabalho que eu achei assim que a gente pôde perceber bem mesmo essa questão do consumo do feijão, tá? E nós pudemos verificar aí então essa questão de que o feijão poderia ser. Qual feijão é preferido? É o carioca, tá? Utilização: caldo, tá? 50% consome todo dia o feijão, isso é importante, tá? Isso também tem mostrado que muitas vezes, também é uma coisa que a gente tem que colocar aí, que a população, quando ela aumenta o poder aquisitivo, a gente verifica redução no consumo de feijão. E a gente verificou lá pelos dados, né, de questão de renda, que não é a maior parte da população que tem poder aquisitivo tão alto, tá? Então, provavelmente esses 50% que está consumindo feijão todo dia são pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco mais baixo. Bom, pessoal, com isso eu vou encerrar essa primeira parte da disciplina, tá? Que foi uma geral, né, do feijão, tá? Depois nós vamos entrar na segunda parte, que seria o feijão, a gente aprender a parte botânica do feijão. Então tá, muito obrigado.